Olá, bom dia. Estamos de volta, Pastor Rubens Silva, trazendo para você uma palavra de esperança para o teu coração. Quero agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede hoje, Hoje, quinta-feira é 29 de outubro. Nós estamos aqui na bênção para trazer para você uma palavra de esperança para o teu coração. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida, certo? Então eu gostaria desde já de convidar você para estar compartilhando essa live com os seus amigos, com os seus irmãos, com os seus parentes. Eu tenho certeza que Deus também há de abençoar a vida deles. Hoje estaremos refletindo sobre o Salmo de número 121. Quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no Salmo 121. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória ao teu coração, tá certo? Gostaria de convidar você para refletir um pouco sobre esse salmo no nome do Senhor Jesus. Estaremos lendo ele e falando um pouco sobre aquilo que Deus realmente tem para você, ok? Então que Deus abençoe sua vida. Gostaria de convidar você a compartilhar e estar também abrindo a sua Bíblia para que a gente possa estar meditando naquilo que Deus realmente tem separado para nós nesta manhã. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por nós podermos estar mais uma vez na Tua presença e também para podermos falar, ó Deus, da Tua palavra, do Teu amor, da Tua misericórdia. Te peço que o Senhor venha trazer iluminação do Teu Espírito Santo e possa dar testemunho conosco, Pai da glória, para que as pessoas que nos ouvem e assistem possam ser ricamente abençoadas pela Tua palavra e o Senhor venha lhe trazer paz, direção, alegria, salvação e cura. Essa é a minha oração no poder do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. De volta, Salmo 121, diz o texto: levanto meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem, não pestanejará aquele que te guarda. Certamente não, de maneira nenhuma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor, diuturno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. Estará sobre a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui uma oração pela proteção do Senhor neste salmo, conhecido como salmo de romagem ou salmo de peregrinação, um dos 15 salmos que o povo de Israel usava nas suas peregrinações para a cidade de Jerusalém, aonde iriam participar das festas que o povo de Israel celebravam durante o ano, Pelo menos 3 festas maiores eram conhecidas, A Páscoa, a festa de Pentecoste e também a festa dos tabernáculos. O povo de Israel, ao se dirigir a Jerusalém, eles iam cantando os salmos do 120 até o salmo 135, conhecido também como salmos de degraus. E aqui nós vamos ver que o salmista, ele ao olhar para os povos vizinhos, que os deuses desses povos dominavam as montanhas, E aonde estavam os postes ídolos, e o povo oferecia sacrifício, faziam oferendas e também petições àqueles ídolos, E as petições principais que a gente sabe
o suprimento das necessidades físicas, alimentação, proteção também, porque a violência naqueles tempos eram intensas, né? Então, assim eles faziam as suas petições aos deuses, e nos momentos de aflições eles clamavam aos seus deuses. E aí, queridos, na caminhada, passando por esses povos, na peregrinação, o salmista observava esse tipo de culto, né? A um Deus que não podia ouvir, a um Deus que não podia responder às suas orações e nada fazer por aqueles realmente que ofereciam sacrifícios e faziam suas orações àqueles deuses. O salmista diz: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. Esse versículo nos mostra que, assim como as pessoas comuns passavam por esses tipos de problemas, os servos de Deus, o povo de Deus também passava. E qual era a diferença? A diferença era o Deus a quem eles clamavam. O Deus dos povos pagãos, queridos, eram ídolos, como está escrito no Salmo de número 115, produzido pelas suas próprias mãos, né? E ali o salmista revela o Deus em que aqueles povos pagãos confiavam, que era um Deus que nada poderia fazer realmente por ele. Aí o salmista no Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque questiona as nações: onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja ele tem o poder de realizar. Os ídolos dele são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possui o olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham. Som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem fabrica e todos os que neles depositam confiança. Confia no Senhor, ó Israel. Ele é o seu auxílio e o teu escudo, diz aqui a palavra do Senhor. Essa era a realidade, ou é a realidade de ídolos criados pelas mãos humanas, que embora o homem oferece culto e põe a sua confiança, nada podem fazer aqueles ídolos que foram criados pelas suas próprias mãos, produto de suas imaginações. Já o Deus dos céus, o Deus de Israel, esse é diferente. Esse é o Deus que criou os céus, a terra e o mar. Esse é o Deus que criou todas as coisas que neles há. O Deus que nos criou, criou o universo, criou todas as coisas. Esse Deus, embora transcendente, ele também é um Deus imanente. Ele está perto de todas as suas criaturas, como o apóstolo Paulo falando ali em Atenas, queridos, ele fala desse Deus que, apesar da sua grandeza e do seu poder e de habitar numa dimensão totalmente além da nossa realidade, é um Deus que está presente com as suas criaturas. Isso fala da imanência de Deus. É por isso que o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. Mas logo vem a resposta do próprio coração do salmista, porque ele conhece esse Deus, porque não é um Deus criado pelas mãos humanas e nem produzido pela própria imaginação, mas é um Deus autoexistente. É o Deus que criou todas as coisas, mas não somente criou, ele sustenta e governa com a força do seu poder. É um Deus que deseja se relacionar com as suas criaturas, queridos. Ele é que traz o socorro. E por que o salmista falava isso? Porque o salmista, ele tinha experimentado a comunhão com Deus, porque o salmista conhecia os feitos de Deus,
em relação ao seu povo, queridos, porque o salmista, ele então, queridos, tinha experiência com esse Deus que não somente fez todas as coisas, sustenta e governa, mas que se relaciona. Um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que tem todo o poder para livrar, para guardar e para proteger. Por isso, em tempos de angústias, de dificuldade, nós podemos recorrer a esse Deus. Embora nós não podemos ver, ele não é representado por nenhuma figura criada de imagens, de escultura, porque ele próprio determina na sua palavra que não se deve fazer nenhuma imagem para o representá-lo, mas aquele que o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade, e ele busca esse adorador. Adorar a Deus em espírito e em verdade, primeiro é ter a consciência de que ele existe. Segundo é saber que ele é onipresente. A sua glória, a sua presença enche a terra e enche os céus, diz a palavra do Senhor. Embora eu não possa ver a Deus, eu creio que ele enche os céus e a terra e que neste momento ele está em todos os lugares, inclusive aqui comigo e aí também com você. Um Deus onisciente que mesmo que eu não fale o que eu esteja pensando ou sentindo, ele sabe. Um Deus onipotente. Não existe nada que esse Deus que nós servimos não possa fazer. E ele o faz por amor a mim e a você. Ele deseja que eu e você tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento íntimo com Deus só é possível por meio de Jesus Cristo. Foi Ele que abriu o caminho para nós nos relacionarmos com Deus, porque nós fomos afastados da sua presença por causa do pecado original. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que o pecado passou a todos os homens e todos pecaram, criando uma barreira de separação entre nós e Deus. Mas Deus, Ele nos amou de uma tal maneira que deu o seu único filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou de tal maneira que providenciou reconciliação com Ele, queridos, por meio de Jesus Cristo. E o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o texto que mostra, queridos, este caminho é o texto também, queridos, que mostra que Jesus é Deus e que Ele nos concedeu o Espírito Santo àqueles que nele crê, o Espírito da promessa que veio habitar dentro de nós. E este Deus que enche os céus e a terra é o Deus que quer encher o teu coração, você que ainda não tem Ele no seu coração por meio de Jesus Cristo. É o Deus que encheu o meu coração na presença do Espírito Santo. É o Deus, queridos, que vigia sobre a nossa vida para nos proteger. É interessante neste salmo que o salmista fala para então o povo: Ele não te deixará. Ele não deixará que os teus pés vacilem, não pestanejará aquele que te guarda. Esse Deus que habita dentro de nós é um Deus que nos ajuda a caminhar na sua presença, dentro da sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas, nos conduzindo de acordo com aquilo que Ele nos orientou na sua palavra. E a Bíblia diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, que você venha abandonar o seu caminho, ainda que você seja tentado, ainda que você de alguma maneira fale ou peque, mas Ele te faz lembrar as suas palavras. Ele produz no seu coração arrependimento e fé para aceitar o seu perdão e voltar ao caminho realmente da bênção, ao caminho da redenção, ao caminho de amor, por meio do perdão que nos é dado
por Jesus Cristo. A Bíblia diz que não pestanejará aquele que te guarda, né? Certamente não de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. No versículo 4, ou 3 e 4 fala sobre isso. Esta é uma linguagem militar, irmãos, daquele soldado que estava sempre em vigilância, né? Quando fala de não pestanejar, é não tirar os olhos de você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, para o livrar e também para o guardar. Eu durmo, você dorme, né? Nós cochilamos, mas nós sabemos de um Deus que ele não dorme, que ele não cochila, que ele não pestaneja, e os seus olhos estão sempre ligados em nós para nos guardar e para nos livrar. Então, irmãos, quem não gostaria de ter um Deus como esse, como o nosso protetor? Quem não gostaria, certo? Que nos guarda e que nos livra do mal. No versículo 6, ele diz assim, sobre esse Deus, o 5, o eterno é teu protetor diuturno, ou seja, de manhã e de tarde e de noite. Como sombra te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem à noite a lua, né? O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. Então, servir a esse Deus, irmãos, é ter a garantia do cuidado, da proteção, queridos, e do guardar desse Deus que pode todas as coisas, queridos. Quando o salmista fala sobre isso, ele está lembrando do que Deus realizou ao seu povo Israel quando saía do Egito e ali andando pelo deserto. A Bíblia diz que de noite Deus colocou uma coluna uma nuvem, né? Uma coluna de nuvem, podemos dizer assim, né? Sobre Israel. Você vai caminhando aqui nesse sol quente do sertão e de repente uma nuvem então encobre o sol e ali você tem uma sombra, dá uma refrescada, né? Então, irmãos, eu quero dizer que Deus produziu isso no deserto para proteger o seu povo. Sabe quantos? 600 mil pessoas, sem contar com mulheres e crianças. Então, fazendo um cálculo por baixo, tinha 2 milhões de pessoas andando pelo deserto, contando com mulher e criança. Mas havia uma nuvem que cobriu o sol sobre estas pessoas durante o dia. Todos nós sabemos que o sol do deserto é causticante. Tem deserto que dá 50 graus, certo? E uma nuvem cobria o povo e o povo caminhava sobre a proteção, a sombra desta nuvem. Esta nuvem foi Deus que providenciou para o seu povo. E de noite no deserto, a Bíblia diz que Deus colocava uma coluna de fogo para iluminar o povo. Aleluia! Você sabe o quanto é difícil andarmos no escuro? Quando falta energia, um Deus nos acuda para nós que moramos na cidade. No campo até que dá para passar, mas na cidade não. Então, queridos, aqui a Bíblia diz que no deserto havia uma coluna de fogo clareando, iluminando, né, durante a noite o povo de Israel. Que coisa maravilhosa! E o Deus dos ímpios, dos pagãos, não fazia nada disso, querido. Embora o povo que é inclinado para buscar as coisas religiosas, um Deus, termina buscando um Deus criado pela sua própria imaginação, o povo de Israel servia a um Deus que se revelara a ele por meio de Moisés, né? Que aparecia àqueles a quem ele escolhera para trazer a sua revelação. É esse Deus, irmãos, que
o salmista está falando. É esse Deus que Jesus é filho, é esse Deus que nos amou de tal maneira que enviou o seu filho para morrer por nós, para que a gente pudesse ter comunhão com ele. É esse Deus que nos guarda, E aí o salmista no versículo 7 diz: o Senhor te guardará de todo mal e ele protegerá a tua vida, diz o texto da palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, a promessa de Deus para a vida daqueles que o temem, para a vida daqueles que o amam, para a vida daqueles que o servem. A Bíblia diz que esta proteção de Deus é constante. Em todo e qualquer lugar que nós estivermos, Deus nos guarda e Deus nos protege. Nós podemos buscar socorro nele em tempos de crise, de dificuldade. Nós podemos confiar nele em tempos de violência, porque ele é a nossa proteção e também o nosso livramento. O salmista cantava: estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Por quê? Por causa da presença de Deus, da proteção de Deus. Ele é aquele que nos guarda, ele é aquele que nos dá livramento, ele é aquele que socorre no momento da angústia. Muitas coisas podem nos causar medo, muitas coisas podem nos trazer angústia, mas se você confia no Senhor e eleva a sua oração a Ele, com certeza o socorro virá da parte do Senhor para a tua vida. Há umas séries de orações respondidas na Bíblia de socorro do Senhor em tempos difíceis para Israel. Inimigos muito mais poderosos que se levantaram contra o povo de Deus, e muitos deles, na sua arrogância, tentaram destruir, cercaram Israel. E quando o rei buscava ao Senhor e via que não tinha poder bélico, nem número de pessoas, de guerreiros suficiente para ir contra os seus inimigos, Deus respondia lá em Isaías 37, quando o Senhor respondeu a Ezequias: olhe, quanto ao rei da Assíria, ele não vai realmente alcançar o seu intento, não vai levantar uma arma contra esta cidade. E o Senhor então ouviu a oração de Ezequias e ele então, queridos, livrou Ezequias e a cidade de Jerusalém do sítio dos assírios. Toda a arrogância daquele império caiu por terra, porque Deus o livrou. Com Josias também foi da mesma forma, queridos. O Senhor olhou para ele e disse: olha, nessa peleja não tens que pelejar, eu pelejarei por vós. Então, a Bíblia diz que Deus é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos protege, que luta as nossas batalhas, as nossas guerras. O que Deus espera de nós é que a gente, ao ver os ímpios buscando socorro e refúgio num Deus que não pode responder, porque não pode ouvir, não pode falar, não tem mão, mas não pode apalpar, e som nenhum sai da sua garganta, para se locomover tem que ser levado por mãos humanas. O que Deus quer é que, ao olharmos para esses deuses pagãos, a gente realmente entenda que há uma grande diferença no Deus que fez os céus e a terra, e que a gente possa elevar a nossa oração a Ele e não aos pagãos, aos deuses criados pelas mãos dos homens, porque do Senhor virá o socorro. Amém? Não sei qual é a tua necessidade, o que é que você está passando hoje. Deus é o teu socorro. Eleve a sua voz em oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelhe diante dele. Peça perdão por não caminhar de acordo com a sua vontade. Creia no perdão de Deus em nome de Jesus e depois apresente a sua petição.
porque Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Que nós devemos pedir a Ele. Que se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, mesmo nós sendo mal, porque o pecado muitas vezes nos domina, e o nosso coração é egoísta, mesmo nós sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, o nosso Pai Celestial, não dará boas coisas àqueles que o pedirem. Jesus ensinou dizendo: pedi e dá-se-vos-á. Buscai, batei e abri-se-lhe-á. Buscai e acharei. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Esse é o Deus que nós servimos. Peça em nome de Jesus sem duvidar. Porque Deus só reconhece oração feita no nome de Jesus. Porque somente Ele ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Por isso nós podemos orar, que Ele nos responde. Eleve os seus olhos não para os montes, mas para o céu, porque é de lá que vem o socorro. Se o céu não nos enviar, nada teremos. Creia. E depois que você orar, tenha paz. Porque a oração, ela produz essa paz. Pela confiança no Deus que criou os céus e a terra, que é onisciente, conhece o meu pensamento, meu sentimento e a minha necessidade, que é onipresente e está em todos os lugares. Ele está aqui comigo e aí com você. Ele sabe o que você sente e o que você pensa. O que é que Ele quer de você? Que você apresente a Ele a sua oração, como está escrito, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que Ele espera é que a gente faça essa oração com fé. E isso em nome de Jesus. E com certeza a resposta virá, porque servimos a um Deus que ouve, que fala e um Deus que age em nosso favor. Que Deus te abençoe e Ele venha fortalecer o teu coração. Se você tem buscado socorro em outro lugar que não seja Deus, mude a sua atitude. Busque em Deus, que a bênção virá sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família. Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Israel cantava isso nas peregrinações. Isso também nos ensina que nós podemos buscá-lo na sua casa e devemos oferecer a Ele cultos de ações de graça. E nós devemos ir com essa disposição de alegria, cantando hinos de louvores espirituais que alimentam a nossa fé e mostram a diferença entre aquele que serve ao Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e aquele que busca socorro em ídolos criados por mãos humanas, ainda que seja a imagem de apóstolos, de discípulos, de homens santos registrados na Bíblia, é um erro. Porque se você pode ir a Deus, por que você vai a Paulo, a José, a João, a Pedro, a Maria? Jesus abriu um caminho. Eu tenho livre acesso a Deus, certo? Então, se eu tenho livre acesso a Deus, por que eu vou buscar intermediário que não seja o próprio Deus? Não, o único intermediário é Jesus. O único intercessor é Jesus. O único mediador é Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o próprio Deus. É o Deus Filho. Confia nele, creia nele e busque de todo o coração. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, quero orar por você. Pai, muito obrigado por esta manhã, por esta live, por esse momento que nós nos reunimos para ministrar a Tua palavra e pelas vidas que, ó Deus, tem assistido. Pedimos que o Senhor possa dar a cada um deles a fé e a direção para buscar, ó Deus eterno, de Ti socorro em tempos de angústia, de aflição, de perseguição e em tempos de crise e de violência. Pedimos que o Senhor possa levar a cada um deles
alimentar esta fé, Pai, por meio da Tua palavra, pela experiência de outros homens e mulheres de Deus, que tiveram comunhão com o Senhor e experimentaram das respostas às suas orações. Que estas pessoas também possam experimentar, que a sua fé aumente, que o Senhor possa chegar com socorro agora, Senhor, nesse momento de angústia, porque está escrito que Tu és o nosso auxílio e escudo, que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. E nós queremos pedir que essas pessoas possam experimentar do Teu socorro, Pai, do socorro na área da enfermidade, trazendo saúde, do socorro na área da necessidade material, trazendo sustento, trazendo, ó Deus, provisão, socorro, ó Pai da glória, na área da proteção, quando são ameaçados, ó Deus, por pessoas que têm mais poder do que elas. Que o Senhor possa guardar a entrada e a saída de cada um daqueles que estão precisando demais da Tua proteção nesse momento. Tenha de misericórdia, Senhor. Eu os abençoo. Que o Senhor possa estar restaurando a comunhão nesses lares que as contendas surgiram, ó Pai da glória. Que Tu possa, ó Deus, levar essas pessoas a buscar no Senhor a reconciliação, a paz e a alegria, e dar testemunho do Teu poder e da Tua ação. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Quero agradecer você que compartilhou, né? Mandar aqui um abraço para a irmã Anaíde Alves, nossa diaconisa, né? Lourinha. Também para a irmã das Dores, que compartilhou a live. Vamos ver aqui quem mais. Joel José de Souza também. Que Deus esteja abençoando a sua vida, tá certo? Que o Senhor possa abençoar você também, irmão Edson, e a irmã Socorro Soares, né? Que também compartilhou essa live. Deixa eu ver aqui também. E a irmã Rosineide Gomes, a irmã Neidinha, muito obrigado, tá certo? Um abraço para a irmã Damiana Ferreira, Shirlai, eu acho que é Shirlai, Danila, que Deus abençoe no nome de Jesus. Miguel Alisson Narciso, um abraço, Miguel, a paz do Senhor, né? Eita, Miguel, aqui. A irmã de Vaci também, Odete, né? O Miguel tá lá na casa da avó, ok? Lá em Humãs. Um abraço aí para a irmã de Vaci, para a irmã Odete, para a irmã Aderaldo também, no nome de Jesus, ok? Valdemar Júnior, né? Um abraço, Júnior, Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais. Já vi aqui, irmã Vânia Gomes, um abraço para Vânia, um abraço para o seu esposo, Deus te abençoe. Um abraço para Carlos, né? Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, né? Carlos, vimos ele lá no seu carro, fazendo ali aqueles trabalhos, organizando. Que Deus abençoe você, tá bom? Então, queridos, terminamos aqui. Amanhã a irmã Euda estará aqui ministrando junto com o irmão Charles, dia de sexta-feira. Quando não é ela, é a irmã Edmara. E nas terças-feiras o irmão Zé Pereira, ou um outro dia que eu precisar, mas sempre nas terças será o irmão Zé Pereira. Então nós estamos organizando para essas pessoas nos ajudar a fazer essa live que muito tem abençoado vidas, tá bom? Deus te abençoe, tenha um bom feriadão que começa, né, nesse final de semana. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Abraço para nossa irmã Silvinha Severiano Tenório e Josué Isaac, né? Eu só posso dizer os nomes daqueles que colocam uma mensagenzinha, porque no celular não dá para mim ver quem curtiu, tá certo? Então eu quero agradecer a vocês. Amanhã a partir das 10h15 em diante, às vezes a gente atrasa um pouquinho, a gente está de volta, a nossa live está de volta no nome do Senhor Jesus, tá bem? Um abraço, Deus abençoe no nome de Jesus.